Olá, nós vamos começar a mexer hoje com o Orange, ou Orange Canvas, que é esse software que está colocado aqui na tela e que é uma ferramenta muito interessante para trabalhar com Data Science, com Machine Learning, com aprendizado de máquina, com tratamento de dados, com fluxo de dados. E o Orange é um software open source, baseado em Python, que permite que você trabalhe o fluxo de dados, que permite que você trabalhe o tratamento de informação como um workflow, com cada etapa sendo responsável por uma tarefa bastante específica em particular, uma tarefa que pode ser configurada. Cada um desses componentes aqui à esquerda é um widget, que é um componente que pode ser acessado e pode ser tratado e configurado, e cada componente recebe uma entrada do componente anterior ou de uma fonte de dados e oferece uma saída que pode ser utilizada como entrada para o próximo componente. A ideia do workflow é que você encadeie esses componentes, configure eles de forma que quando o workflow se executa, você tem o tratamento de informação sendo executado em sequência. O Orange é um software bastante interessante para esse tipo de uso. A interface dele é bastante intuitiva. Ele é um software onde o tratamento desse dado vai ser feito da forma mais visual possível. Ele pode ser instalado em qualquer sistema operacional ou nos principais sistemas operacionais, e o uso dele é bastante facilitado. Eu aconselho vocês a darem uma olhadinha na documentação do Orange. Nos comentários desse vídeo vai estar o site para que vocês possam entrar lá e analisar tanto o próprio software quanto a documentação que ele possui. Nós temos uma paleta de componentes aqui à esquerda, divididos por classes de componentes. Então tem um conjunto de componentes para dados, um conjunto de componentes para visualização de informações aqui dentro. Essa visualização vai ser em diversas etapas, tanto para você visualizar resultado do processamento de algoritmos, quanto para visualizar os dados em si, quanto para visualizar aspectos dos dados que você está tratando. Nós temos os modelos supervisionados, que são colocados na sua grande maioria aqui, entre outros componentes que servem para organizar, salvar e tratar esses modelos. Nós temos modelos não supervisionados, aqui no último grupo de palette, de componentes, e temos a avaliação dos modelos com diversas métricas, diversos componentes que vão ajudar você a verificar se por acaso o modelo que você construiu tem uma certa qualidade, tem uma qualidade aceitável para você poder comparar modelos entre si, selecionar modelos e coisas assim. Nesse vídeo inicial nós vamos dar uma olhada em como é que nós carregamos dados aqui dentro do Orange, que é feito por 4 desses componentes que estão aqui logo no começo. E, como sempre colocado dentro do Orange, nós temos uma maneira simples de fazer isso. Na documentação do Orange, eles chamam isso de programação visual, Visual Programming, onde você somente arrasta e solta os componentes, configura os componentes, e então você começa a analisar isso de forma mais específica, visualmente falando, sem se preocupar com a programação em si. Cada componente aqui do Orange realiza a sua função e esconde a complexidade do que está acontecendo para que o componente possa realizar a tarefa, e alguém pode usar esses componentes, um analista, não necessariamente técnico, pode usar esses componentes para fazer uma análise de dados, conhecendo ou não os aspectos intrínsecos de cada etapa, de cada funcionamento. É claro que é interessante que você conheça mais e mais do que o próprio Orange está fazendo, do que os algoritmos são, de como eles funcionam, mas a programação visual torna isso mais simples e pode oferecer também o acesso a pessoas que não necessariamente conhecem profundamente cada uma das etapas envolvidas aqui. Como eu disse, os primeiros 4 componentes aqui em cima são os componentes de carregamento de dados. Todos os componentes são fontes de dados que você vai então usar dentro dos processamentos de Data Science e de Machine Learning. O primeiro desses componentes é o componente de File, que é um arquivo, que é um componente simples, onde se você clicar 2 vezes aqui, vai poder ou carregar um arquivo do seu próprio computador que está no seu sistema de arquivos local, ou carregar um arquivo a partir de uma URL. Nós vamos mostrar isso em um próximo vídeo, buscando isso a partir da rede. Você pode buscar de uma planilha do Google Docs, por exemplo, ou carregar alguns arquivos que já vêm carregados com a própria instalação do Orange. Então tem alguns arquivos que são disponíveis aqui. Você pode clicar nesse botão para você acessar o seu sistema de arquivos e navegar pelo sistema de arquivos e achar o que você achar necessário, buscar o arquivo que você procura. E usando um dos arquivos que já vem
pré-estabelecido com o Orange, você já consegue ver algumas informações. Esse dataset aqui é o dataset da Iris, que é uma classificação de flores. Então tem alguns campos que são as features e um campo que é o target, que é um campo categórico. Quando você carrega um dataset, você pode, ele já faz uma validação automática, ele tenta intuir quais são os tipos de campos e qual é o campo feature do dataset em particular, baseado no tipo, baseado na existência de campos categóricos ou não. Você pode tentar alterar isso se for necessário. Ele reconhece esses 4 tipos de campos aqui. Um campo categórico pode ser um campo numérico ou um campo de texto, desde que ele tenha só um número pequeno de ocorrências, um número pequeno de ocorrências diferentes ali dentro. E você pode alterar um pouquinho do que ele faz, inclusive alterar se o campo é só uma feature ou se é um target. O dataset de Iris é o suficiente para nós. Dar um apply aqui e fechar. E para poder observar como o dado é colocado, nós temos um outro componente aqui que é o data table, onde a gente arrasta, e a parte do workflow do Orange é regado pelo fato de que todo componente tem uma fronteira que fica aqui à direita dele, como output, e muitos componentes têm uma fronteira que é o input, que é a entrada. E para você fazer com que a saída de um componente seja considerada a entrada de outro componente, basta você ligar um ao outro, como está aqui, e os dados passam então a partir daí. Alguns componentes permitem que você visualize os dados, como é o caso do data table. Se você clicar 2 vezes aqui, dá para ver os dados que estão colocados dentro do dataset de Iris. Tem uma série de opções aqui, como por exemplo visualizar os valores numéricos, que são coloridos inclusive já pelo campo target. Tem o Iris setosa, o Iris versicolor, o Iris virginica, com cores diferentes, com proporções diferentes. Você pode ordenar, fazer algumas operações aqui dentro, mas basicamente você vai observar os dados como eles estão. Esse aqui é um dataset pequeno, não tem um número grande de registros. A intenção é justamente usar ele para experimentações, para testes. Esse dataset está colocado no arquivo CSV. E foi colocado no arquivo CSV usando os padrões mais simples dele. Então, um arquivo que seja classificado como um CSV simples pode ser carregado normalmente por esse componente de arquivo, de file. Mas, eventualmente, você tem alguns arquivos CSV onde você usa um padrão um pouco diferente. Você não separa por vírgula, talvez separe por ponto e vírgula. Você talvez queira mudar o bloqueio do arquivo, você talvez queira mudar qual é o caractere usado para separador de milhares e separador decimal, por exemplo, de números. Então, para isso existe esse componente que é o CSV File Import, onde você tem a chance de configurar todos esses aspectos que são mais específicos quando um CSV não é tratado, não é um CSV formatado da maneira mais simples, quando você tem algumas opções a mais no CSV. Eu vou carregar um dataset aqui, documentos, datasets, carregar um dataset de diagnóstico de diabetes, ele está em CSV, dá um open aqui. E quando eu carrego o dataset, esse dataset é um dataset formatado de forma simples também, mas percebam que aqui eu posso trocar qual é o delimitador das células. Eu posso escolher inclusive um delimitador novo, diferente, um pipe ou alguma outra coisa diferente disso. Eu posso verificar qual é o caractere usado para fazer as aspas, que tipo de caractere que eu uso para separar as strings aqui dentro. Qual o separador decimal, isso pode ser muito relevante quando a gente fala de arquivos que são em português, com latim 1 ou coisa assim, e não com vírgula decimal, não com ponto decimal. Posso mudar o encoding também, tem latim 1 aqui. Então tem uma série de opções que podem ser interessantes quando o seu arquivo não é um CSV simples, que é só separado por vírgula, que usa ponto decimal e coisas assim. Vou dar um OK e agora nós podemos, já carregou, vamos fechar e colocar um data table aqui. E agora eu ligo o CSV ao data table e posso ver os dados aqui novamente. Então está aqui os mesmos dados, posso gerenciar como ele está. E posso usar isso depois, obviamente, em qualquer tipo de processamento de continuidade de fluxo aqui dentro. Além essas duas fontes vão ser usadas na maioria
dos carregamentos, dos processamentos que vocês vão fazer, porque carregam arquivos em geral e um arquivo que esteja num formato diferente, mas que você possa ajustar o CSV para ele ser carregado. Boa parte das vezes nós vamos trabalhar com CSVs aqui. Boa parte das vezes também, essa informação vai ser guardada na memória, vai ser armazenada em memory. Portanto, os limites de memória que você tem, bem como o tamanho dos arquivos, pode ser importante para que você possa realizar um workflow, executar o workflow, sem ter algum erro maior. Tem uma outra fonte de dados aqui, que é o datasets. E o datasets é uma fonte de dados que ele busca informações de datasets conhecidos, de repositórios conhecidos, que estão abertos na internet. Então, não sei se perceberam, mas ele ficou um tempinho inicializando, quer dizer, carregando essas fontes de dados a partir da internet, e quando você clica duplo nele, ele mostra um conjunto grande de datasets que são escolhidos pela própria configuração do Orange, de fontes que eles colocam de forma específica, e você pode então selecionar um deles e ele vai carregar esse dataset para o seu componente. E aí você pode observar ele usando o Data Table. E esse aqui é um dataset de um zoológico, um zoo, onde você, baseado nas características do animal, você decide se ele é um mamífero, se ele é um peixe, uma ave, um pássaro, coisas assim. Mas é um dataset que estava no repositório. Novamente, esse componente de dataset é usado quando você quer rodar alguns exemplos, quando você quer experimentar de alguma forma com arquivos que são de terceiros, não são os arquivos que você tem. Tanto o file quanto o CSV file import vão acessar arquivos do teu sistema de arquivos local, ou de alguma URL, no caso de Google Docs ou coisas assim. E um quarto componente que pode ser interessante é o SQL Table, onde você busca dados de um gerenciador de banco de dados específico. Um ponto interessante é que isso pode ser visto na documentação do Orange. O Orange só acessa, por hora, dois tipos de bancos de dados. Ele pode acessar um servidor Postgres ou um servidor SQL Server da Microsoft, porque só esses dois drivers estão disponíveis dentro da configuração. Por mais que você tenha mais drivers compatível com Python DB2 no teu sistema, ele está preparado para aceitar somente esses dois tipos de bancos de dados. Se você tem alguma coisa diferente, ele não vai conseguir reconhecer. E nós temos aqui um banco de dados em Postgres carregado. Então tem um banco de dados bem simples aqui, com o PG. Aqui eu estou usando o PGAdmin 4 para analisar esse banco de dados. Tem algumas poucas tabelas aqui. É um banco de dados que mantém uma pequena bookstore, uma pequena livraria, tem os livros, seus gêneros, pedidos, usuários. E tem uma tabela aqui com livros que eu vou carregar os dados para o Orange usando o componente. Clicando duplo aqui, ele já vem com as configurações prévias que eu havia deixado, mas você pode selecionar aqui o tipo de banco de dados. Ele só permite que eu veja Postgres porque eu só instalei o driver do Postgres. Não está instalado nesse meu sistema operacional o driver do SQL Server. Aqui estão as configurações que eu usei na última vez. Eu posso dar um connect, ele vai conseguir dizer que descobriu, e eu tenho aqui as tabelas todas que eu posso configurar, as tabelas que ele achou nesse banco de dados em particular. Desde que você preencha de forma correta, você pode acessar as tabelas todas que você tem. É interessante lembrar que ele está colocando aqui que o banco de dados está com algumas extensões faltando. Tem uma extensão específica do Postgres que serve para você acessar os dados do Postgres de forma estatística, que é usado para discretização e continuização de campos. Como nós vamos usar só aqui no exemplo, eu não carreguei essa extensão, então ele está reclamando um pouquinho disso. Mas isso aqui só seria usado se eu fizesse uma discretização. Então estou com a tabela aqui carregada, vou carregar novamente o Data Table aqui. E quando eu ligo os dados, eu consigo ver os dados que agora estão num banco de dados Postgres. Então está carregando a partir do banco de dados e traz aqui para mim. O campo capa é um blobzinho que tem uma figura, que tem a capa dos livros e não tem nenhuma figura carregada, então ele coloca essa interrogação. De resto, os dados todos vieram e ele consegue considerar. Esses são os componentes principais que o Orange tem para carregamento de dados, e isso torna ele bem flexível. Você pode carregar a partir de qualquer arquivo local que você tem, TXT, CSV, a partir de repositórios da internet e a partir inclusive de banco de dados, desde que você tenha um banco de dados Postgres ou SQL Server. Isso torna ele bastante flexível, e nos próximos vídeos nós vamos ver como é que nós usamos essa informação
essas informações, de que forma que nós usamos os dados carregados por esses componentes desse ponto para frente. Obrigado e até mais.